Nesse ano, todos estamos acompanhando uma profusão de debates, exposições, concertos, palestras e eventos realizados para comemorar o centenário da Semana de Arte Moderna de 22, que entrou para a história das artes no Brasil como uma espécie de inflexão que instituiu um dos marcos inaugurais do modernismo no país. Essa é uma interpretação que vem sendo aprofundada, revisada, enriquecida e relativizada por intelectuais de diversos lugares do Brasil. Se é verdade que há muitos pontos passíveis de discussão e de leituras contrapostas sobre o real papel da semana, especialmente sobre a centralidade paulista nesse processo de inflexão das artes, o que não me parece discutível é que ela teve um papel central no contexto artístico vanguardista dos anos 20 do século passado. Como todo marco mítico, mais ou menos verdadeiro, mais ou menos inventado, permanece como uma narrativa que vai agregando significados ao longo do tempo e abrindo novas e outras possibilidades de compreensão. Então, para além daqueles famosos 3 dias de polêmicas no Teatro Municipal, capitaneados por figuras célebres como Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Menotti Del Pique, Abrecheret, Graça Aranha, Villa Lobos, etc. O que eu acho importante considerar é que o alcance dessa rebelião estética vai muito além do barulho daqueles dias que entraram para a história. Mais que isso, as formulações centrais e mais maduras daquele grupo vieram nos anos seguintes a 1922 como resultado de um processo que começou inclusive antes da semana. O Manifesto Pau-Brasil, por exemplo, do Oswaldo de Andrade é de 1924 e o Manifesto Antropofágico de 1928, assim como o seu correspondente nas artes plásticas, o Abaporu, da Tarsila do Amaral, e o próprio Macunaíma, do Mário de Andrade, também são de 1928. Então, entre as muitas coisas e aspectos que poderiam ser destacados a partir das reflexões sobre a semana, eu gostaria de me concentrar neste legado mais ampliado de um pensamento que não se construiu e nem se esgota em 3 dias e que teve e tem repercussões muito profundas na cultura brasileira. Talvez individualmente as formulações do Oswaldo de Andrade foram as que mais repercutiram de forma direta posteriormente. O grupo dos concretistas paulistas nos anos 50, do Augusto e Haroldo de Campos, por exemplo, recuperou os princípios de usar a palavra como objeto e elemento visual que o Oswaldo trabalhava e que já em 1928, no Manifesto Antropófago, ele dizia ser concretista. A antropofagia, a propósito, foi uma das formulações culturais mais influentes do século XX, sendo apropriada por artistas e teóricos da cultura e não só no Brasil. A ideia de assimilar as qualidades do outro e, a partir do seu lugar no mundo, criar algo potencialmente melhor, vai ser retomada em meados dos anos 60 por movimentos artísticos como a Tropicália, o Cinema Novo, o Teatro Oficina, atualmente por intelectuais como o antropólogo Eduardo Viveiro de Castro, e mesmo fora do Brasil, como na teoria da códigofagia, do filósofo equatoriano Bolívar Echeverría, e na ideia de pensamento mestiço do Serge Gruzinski, francês, por exemplo, que cita diversas vezes o Mário de Andrade, para exemplificar como pode ser frutífera, sem deixar de ser conflitiva, a ideia de uma cultura baseada na mestiçagem, no cruzamento, isso já no final do século XX e no começo do século XXI. E essa ideia de uma cultura mestiça, que por um lado nasce de um ato violento e gera uma incômoda indefinição identitária, mas que por outro lado também pode resultar em algo positivo, está nas bases da nossa melhor arquitetura, da nossa melhor literatura, música, artes visuais, não só moderna, mas também contemporânea. Então eu acredito que os temas colocados durante e depois da semana tocam no âmago da Constituição Social brasileira e por isso não perdem vigência. Nós não sentimos como se fosse uma coisa datada ou um mero registro histórico. Por isso que o acontecimento da semana, se entendido de forma mais ampla, merece todas as comemorações e reflexões que têm sido feitas, porque abre uma nova oportunidade não só de revisitar o passado, mas principalmente de pensar e projetar o Brasil daqui para frente.